pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Deus não falou, se você me pedir algo bom, eu vou dar. Se você fizer um pedido especial, eu vou te dar. Deus não. Deus deixa bem claro, o que você pedir, eu te darei. Diga, o que eu pedir nesta noite, Deus me dará. Diga, o que eu pedir a Deus, Ele me dará. Só que antes, como já falei antes, de apresentarmos o nosso pedido, de expressarmos as nossas súplicas, manifestar a nossa petição diante de Deus, que está ouvindo a nossa oração, o nosso pedido, eu quero deixar bem claro para você que o que você pedir, Deus vai te dar. Mas Salomão, ele pediu uma coisa. Salomão pediu uma coisa. Mas o que me chama a atenção não foi o que Salomão pediu, foi o que Deus falou. Porque cada um de nós que estamos aqui hoje, podemos fazer um pedido especial para Deus. Um pode pedir isso, outro pedir aquilo outro. Um pode libertação. Deus, me liberta, eu te peço libertação. Eu peço cura, eu quero prosperidade, eu quero vida longa. Cada um aqui tem um pedido para fazer a Deus. E o que me chama a atenção não é o que Salomão pediu, e não é o que eu vou pedir a Deus, ou o que você vai pedir a Deus. Mas o que me chama a atenção é sempre o que Deus fala. Em seguida de Salomão falar com Deus e fazer o seu pedido, Deus fala de novo a Salomão, e Deus fala 3 coisas muito importantes. E Deus fala, não pediste riquezas, fazenda e honra. A primeira coisa que chamou a atenção no pedido de Salomão a Deus, e Deus deixa bem claro, é que a primeira coisa que ele pede não é riquezas. Deus fala, eu estou impressionado com o seu pedido. Seu pedido é muito bom, é especial. Você não pediu riquezas, fazenda ou honra. Porque eu fico imaginando Deus, e praticamente todas as orações que são feitas, se pede riqueza, fazendas, bens materiais e honra. E Deus fala, você não me pediu isso. A segunda coisa que Deus fala é, nem a morte dos que te aborrecem. Deus fala para Salomão, você me pediu isso, mas eu estava esperando que você ia pedir a morte daqueles que te invejam, daqueles que te aborrecem. E eu fico imaginando, porque se isso chamou a atenção de Deus, é porque todo mundo pede riquezas, bens materiais e pede para ser honrado. Todo ser humano pede para que Deus extermine os seus inimigos. Mas Salomão, ele não pediu riquezas, ele não pediu bens materiais, ele não pediu honra, e ele também não pede vingança. Ele não pede que Deus venha matar os que o aborrecem. E a terceira coisa que Deus fala, que me chama a atenção, é, nem tão pouco pediste muitos dias de vida. Essas 3 coisas são normais. E todos nós fazemos esses pedidos a Deus. Provavelmente, você ao virar o ano, em uma data especial, no seu aniversário, antes de cortar o bolo, ou no seu dia a dia, você pede para Deus, Deus, eu preciso de dinheiro, eu preciso de prosperidade, eu preciso de riquezas. Eu acredito que Deus passa o dia todo ouvindo orações, e as orações se resumem a pedir riquezas, fazendas e honra, a pedir por vingança e a pedir vida longa. Com certeza você faz esses pedidos, como eu também faço. Com certeza
como eu faço essas orações e você também faz, e com certeza todos fazem essa oração, e Deus está acostumado às pessoas pedirem isso, pedirem riquezas, pedirem vingança, pedirem vida longa. Mas não foi isso que Salomão pediu. Diga, não foi isso que Salomão pediu. Quando nós vemos o coração de todo homem deseja possuir, conquistar. Todo homem deseja ser rico, ganhar na Mega Sena. Todo homem deseja ter muitas bênçãos, muitas propriedades, fazendas e principalmente ser honrado por todos. Isto vem do coração do homem. A riqueza, os bens materiais e a honra. Quando vemos a vingança, nós vemos que o primeiro homicídio entre os dois irmãos, Caim e Abel, Deus chega para Caim e fala: o sangue do seu irmão fala, clama até hoje. Em Apocalipse diz que o sangue de Abel fala até hoje. E você sabe o que o sangue de Abel fala até hoje? Senhor, quando o Senhor vai me vingar? Há um texto em Apocalipse em que os mártires, aqueles que sofreram, que foram acusados, perseguidos, aqueles que foram torturados e mortos por causa do Evangelho, como o caso de Abel, eles chegam ao Senhor diante do altar e dizem: Senhor, até quando teremos que esperar a sua vingança? É do coração do homem, é do coração da mulher. O desejo por riqueza, poder e honra. O desejo da vingança. Ele vai ter que pagar. E eu estou esperando o momento da vingança. E todos querem ter vida longa. Todos querem mais um minuto. Todos querem mais um dia, mais um mês. Basta você encontrar uma pessoa doente, no estágio terminal. Ela vai falar: eu quero aproveitar o restinho de vida que eu tenho. Todos querem riquezas, todos querem vingança, e todos querem uma vida longa. E Deus deixa bem claro: Salomão, por que você não me pediu estas coisas? Eu te farei e te abençoarei muito mais. Mas o que Salomão pediu a Deus, que chamou a atenção dele e que saiu dos pedidos normais e convencionais de todo homem, do coração de todas as pessoas? Diga: conhecimento e sabedoria. Eu não quero mudar o seu pedido. Pode ser que o seu pedido seja por libertação. Pode ser que o seu pedido seja por cura. Pode ser que o seu pedido seja por uma porta de emprego. O seu pedido hoje seja por uma família restaurada, restituída. Pode ser que o seu pedido hoje seja pelo pão de cada dia. Pode ser que o seu pedido hoje seja para suprir as necessidades de qualquer pessoa, de qualquer família. Pode ser que seja um pedido que venha do coração do homem e da mulher, por riqueza, por vingança e por uma vida longa. Mas se Salomão pede conhecimento e sabedoria, e isso fez uma diferença muito grande na vida dele, eu acho que nós devemos começar a pedir sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Senhor, me dê conhecimento e sabedoria. Senhor, sabe aquela lista que eu te apresentei? Então, no topo dela eu coloco e eu peço ao Senhor conhecimento e sabedoria. A palavra de Deus diz que aquele que pede sabedoria, Deus tem prazer em dar sabedoria. Aquele que pede sabedoria, Deus dá muita sabedoria. Porque sabedoria, dentro do contexto bíblico, ele quer dizer conhecimento, sabedoria, os olhos abertos. Diga olhos abertos. Agora diga visão. Diga: eu preciso de conhecimento e sabedoria. Eu preciso de visão para viver, caminhar e conquistar. Mas o pedido das pessoas geralmente tem conhecimento e sabedoria.
Se nós queremos aprender com os grandes homens da Bíblia, com os vencedores, com os conquistadores, nós temos que sair do pedido natural, do pedido comum, do pedido que o jovem, o homem e a mulher, e que qualquer pessoa faz, para irmos pedir aquilo que os grandes homens e mulheres de Deus pediram. Que nessa noite, você possa inserir na sua lista de oração, inserir na sua lista de pedidos a Deus, e que de preferência, ela esteja no topo da sua lista. Que você comece a pedir mais conhecimento e sabedoria a Deus. Porque Deus tem prazer em dar sabedoria. E a palavra de Deus diz que, porque Ele, ao invés de pedir riqueza, vingança e vida longa, porque Salomão pediu conhecimento e sabedoria, Deus deu riquezas, fazenda e honra. Imagine que, se Deus chega para você e fala, faz o seu pedido hoje, que eu vou te atender hoje, eu vou te responder hoje, o que você me pedir hoje, eu vou te dar. E você pede, Senhor, eu quero riquezas. Com certeza, o Senhor te dará riqueza nessa noite. Se o seu pedido é, Senhor, eu quero um carro até o final do ano, com certeza o Senhor fará. Mas se você faz um pedido, Deus vai responder o seu pedido. Mas aqui nós vemos que Salomão pediu uma coisa, sabedoria, diga sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, ele recebe mais 3 coisas, riqueza, fazendas e honra. Você está entendendo que se você pedir riquezas, você vai receber riquezas? Que se você pedir um carro ou uma casa própria, Deus vai te dar um carro e uma casa própria. Se você pedir, Deus, eu quero uma porta de emprego, Deus vai te dar uma porta de emprego. Mas você está entendendo que se você pedir, Deus, eu quero sabedoria. E nós sabemos que quando pedimos sabedoria, isso agrada o coração de Deus. E Deus tem prazer em te dar conhecimento e sabedoria. E junto com esse único pedido, você recebe mais 3. Riquezas, bens materiais e honra. O que você vai pedir para Deus? Nós estamos na reunião especial hoje. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão poderia pedir qualquer coisa, fazer o pedido que qualquer pessoa normal está acostumado a fazer. Mas depois de ter subido o alto monte e ter entregado muitas ofertas e sacrifício ao Senhor, ele sabe que ele está em um lugar, em um momento especial, e que ele não pode abrir a sua boca para falar uma besteira e fazer qualquer pedido. Mas que o Senhor apareceu a ele e disse, pede o que quiser, porque eu te darei. Diga, se eu pedir, o Pai me dá. A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque não pedimos. Então peça mais, e peça ao Deus Pai. A palavra de Deus diz que nós não somos atendidos em nossas orações, porque não pedimos. Então devemos pedir, diga, eu devo pedir. E a segunda coisa diz que nós pedimos mal. Diga, peça a coisa certa. Foi o que Salomão fez. Salomão sobe o alto monte, entrega ofertas e sacrifício. Deus se manifesta. Ele poderia falar qualquer coisa, fazer qualquer pedido, mas ele pensa. E sabendo que ele não é um homem tão forte, sabendo que ele não é um homem tão sábio, sabendo das suas fraquezas e das suas limitações, e sabendo do plano de Deus para a sua vida, ele sabe que ele tem que pedir algo especial. E ele pede sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para governarmos a nossa vida e a nossa casa. Não podemos fazer qualquer tipo de pedido tolos, pedidos que não agradam o Senhor, e por isso Ele não nos responde. Não podemos ficar calados sem pedir. Você tem que pedir ao Deus Pai.
E ele diz: se pedir, eu lhe darei. E aquele que pede sabedoria, recebe riquezas, fazenda e honra. Riqueza, dinheiros, propriedades, bens materiais, e é honrado em todos os lugares. Diga: se eu pedir, e pedir bem, Deus responderá. Deus tem falado muito sobre sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E é isso que eu tenho vivido, e é isso que eu tenho visto nas pessoas que estão frequentando a igreja, que estão na presença do Deus Pai. Esteja no lugar alto, que é a casa do Pai. E estando no lugar alto, a casa do Pai, entregue as suas ofertas. Faça sacrifícios ao Deus vivo. E quando Ele se apresentar e se manifestar, e como está fazendo hoje, peça o que quiser, que eu te darei. Peça a coisa certa. Peça e peça a coisa certa. Porque Ele vai te responder. Tiago deu o testemunho dele. Eu também não sei porque eu amo o Tiago, não sei porque eu amo a família dele. Mas eu amo. Como amo também os outros discípulos, os outros 12. Às vezes a pastora Carla chega para mim e fala: por que você ama o Tiago? Eu não sei, só amo. Porque às vezes não tem motivo para amar. Às vezes eu não tenho motivo para ninguém me amar. Mas quando há o Espírito de Deus, o amor, as coisas acontecem. E ele está numa vida, e estava seguindo a sua vida normal, corriqueira, as coisas acontecendo, as dificuldades. Mas depois que Deus deu essa palavra aqui em cima do púlpito, profetiza, ministra, profetiza ao povo que eu vou fazer sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Terminou a reunião. Primeira pessoa que eu encontro lá fora é ele. Falei para ele: em 3 meses, Deus vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua casa. A mulher dele e ele, outro dia, vieram me entregar uma oferta, as primícias. E eu falei: Deus vai fazer uma reviravolta na casa de vocês. É fácil de acreditar? Não. Aos olhos naturais, nada ia acontecer. Aos olhos naturais, o final do ano já está aí, o ano já acabou, e já vai começar outro ano. Mas em 3 meses, Deus tem mudado a sorte dele e da casa dele. Tem mudado a sorte de muitas pessoas, que tem mudado de emprego. Quero deixar uma coisa clara para você. Se você perdeu o emprego nesses 3 meses, não fique triste. É porque Deus vai te dar um melhor. E quem crê pode aplaudir o Senhor, porque é uma palavra profética. Deus está te tirando de um lugar, vai te colocar em um lugar melhor. Deus está te tirando de um lugar, de uma situação, para te colocar em um lugar melhor, com um salário mais alto, mais honrado. Quando a gente fala sobre sabedoria, sobre visão, o que vem na nossa mente são cegos. Porque na Bíblia, quando se fala de visão, de sabedoria, a palavra sabedoria, a sua raiz está ligada. E a palavra, ela vem da raiz, a sabedoria, visão. E ela é contra as trevas, contra a ignorância e contra a cegueira. Os textos bíblicos que falam sobre sabedoria são muitos, mas que falam dos cegos também. A Bíblia diz: pode um cego guiar outro cego? Muitas vezes, quem está nos conduzindo, quem está nos guiando, são cegos. E Jesus pergunta: pode um cego guiar outro cego? Se tem uma pessoa a qual está te conduzindo e é uma pessoa cega, ela não está habilitada a te guiar, a não ser que você queira. Quando o Tiago falou da oração, eu falei para ele assim: olha, não é que Deus está falando, eu estou vendo o que Deus está fazendo. E fui descrevendo para ele o que Deus ia mostrando. Nós não podemos ser guiados por cegos. Não podemos ser guiados por qualquer pessoa. Jesus chega para os mestres de Israel e fala: como pode um cego querer guiar outro cego? Como pode um mestre, um líder que é cego, querer guiar outro cego?
Pode por um acaso um cego guiar outro? Não. Mas se guiar um cego, guiar outro cego, ambos cairão na cova. Tem uma experiência que foi feita, não sei se você conhece, de 4 cegos que foram levados a um elefante. E cada cego colocou a mão em uma parte do elefante. Quantos conhecem essa história? Velha essa história, né? Um colocou a mão na pata do elefante e ele falou, isso aqui é uma coluna. Outro colocou na cauda do elefante e falou, isso aqui é uma vassoura. Colocou a mão na barriga, isso é uma parede. E cada um foi falando o que era. E nós sabemos que é uma experiência que uma pessoa levou 4 cegos, e aqueles 4 cegos colocavam a mão sobre uma parte do elefante e falavam o que achavam ser aquilo lá. E hoje o que mais tem são pessoas cegas que precisam de alguém para guiar. No começo do ano eu falei e ministrei uma palavra sobre visão. Eu falei, enquanto você não tem sabedoria e não tem visão para andar, ande com quem tem, até que Deus te dê. Até que Deus te dê. Por isso, se você não é ainda uma pessoa sábia, se você não tem sabedoria e visão, é melhor você andar com quem tem. Mas o mais importante de ser guiado por uma pessoa que tem visão é você pedir sabedoria para que Deus te dê visão e sabedoria para que você possa caminhar e conduzir muitas outras pessoas. Eu fiz o mesmo experimento. Eu trouxe 4 cegos aqui para a igreja. E desses 4 cegos, eles entraram na igreja, cada um foi para um lado com a sua bengala. E um parou ali no portão, nas grades. E ele segurou no portão. E eu cheguei para ele, o que é isso? E ele falou, isso aqui é uma cadeia. Isso daqui é uma prisão. Eu falei, amém. Para aquele cego, aqui era uma prisão, uma cadeia. E outro cego foi caminhando. E ele entrou pela porta, entrou nesse lugar, se deparou com as cadeiras e sentou. E eu falei, o que é este lugar? O que é? Onde você está? Eu estou num lugar muito confortável, muito gostoso. Este lugar aqui, essa cadeira, este lugar é muito confortável. Obrigado. Outro cego, ele foi até o meio do estacionamento. Lá no meio do estacionamento, eu chego para ele e eu falo, o que é isso? Onde nós estamos? E ele falou, nós estamos em um campo aberto, há muita liberdade aqui. Olha o vento fresco, olha a brisa do vento, que gostoso. É um campo aberto, é um lugar de liberdade, onde as pessoas podem correr. E o último cego, ele embecou aqui pela porta aqui, caiu ali no corredor e foi batendo nas paredes, nas portas. E eu cheguei para ele, o que é isso aqui? Onde nós estamos? E ele falou, isso daqui é um labirinto. Isso daqui é um labirinto. Hoje tem muitas pessoas tentando adivinhar o que é uma igreja. Hoje tem muitas pessoas tentando dizer o que é a igreja. Tem pessoas que olham para a igreja e elas dizem, a igreja é uma prisão, a igreja é uma cadeia, é uma prisão. Outros chegam e dizem, a igreja é um lugar confortável. Outros dizem, a igreja é um lugar de liberdade. O vento do Espírito sopra, a brisa de Deus fala com a gente, é um lugar de liberdade. Outros falam, eu estou na igreja, mas eu estou perdido, não encontro a porta de entrada. Eu não consigo encontrar o caminho que leva a Deus. Tem muitas pessoas que estão cegas e que não sabem o que é a igreja. Tem muitas pessoas cegas que não sabem o que é ser um obreiro. Tem muitas pessoas cegas que não sabem o que é ser um pastor. Tem muitas pessoas cegas que não sabem o que é ser um membro, uma ovelha em um aprisco. E elas dizem coisas erradas, loucuras, por mais
que a sua sensibilidade diga o que é, elas estão falando de apenas uma parte do que é a igreja. Apenas da experiência que elas tiveram. Apenas daquilo que as suas mãos podem tocar. Mas uma coluna, uma vassoura, uma parede não é um elefante. Os portões, as cadeiras, o estacionamento e as outras salas não é a igreja. Para sabermos o que é a igreja, é necessário conhecimento e sabedoria, visão espiritual, para que possamos ver, enxergar as coisas no mundo espiritual. Se alguém te perguntar hoje, o que é a igreja? O que você diria? Se alguém te perguntasse hoje, o que é ser um obreiro? O que você diria? Se te perguntassem hoje, o que é ser um pastor? O que você diria? O que a sua mão tem tocado? O que a sua sensibilidade te mostra, te fala? Porque um elefante é um elefante. Um cego pode falar qualquer coisa de um elefante. E uma igreja é a noiva de Cristo. Diga, a igreja é a noiva de Cristo. Quando nós falamos sobre sabedoria, sobre visão, a pior coisa que temos que lidar são com os cegos. Com os cegos que não enxergam a um palmo do nariz. Há cegos que dão suposições e falam do que acham, sem conhecimento e sem saber o que realmente é um elefante, sem saber verdadeiramente o que é uma igreja, sem saber verdadeiramente o que é fazer a obra de Deus. Salomão, ele vai assumir o reinado e vai ter que reinar e governar um grande povo. E ele estava como cego. Ele diz, Senhor, o Senhor foi com o meu pai Davi, com o rei Davi. Meu pai foi um grande líder, um grande governante, mas eu sou como uma criança, eu sou inexperiente. Eu não sei como entrar, eu não sei como sair, eu não sei resolver os problemas. Senhor, eu estou como um cego. Eu não sei caminhar, eu não sei entrar e eu não sei sair. Mas ele pede sabedoria. Nós temos que reconhecer que por mais que Deus nos chamou, por mais que temos o privilégio de sermos homens e mulheres de Deus, por mais que temos o privilégio de ser a igreja, a noiva de Cristo, por mais que você tenha o chamado, se não pedirmos sabedoria, como Salomão pediu, se não pedirmos para Deus visão, nunca saberemos o que é verdadeiramente um elefante, o que é a igreja, e nunca conseguiremos entrar e sair de uma situação. Mas Salomão tinha consciência, mesmo sendo filho do rei e preparado para governar tão grande povo, quando ele se apresenta a Deus e Deus fala com ele, ele deixa bem claro: eu sou como uma criança, inexperiente, que não sei entrar e não sei sair. Muitas vezes nós achamos que sabemos tudo. O que é isso? É uma coluna. O que é isso? É uma vassoura. Não, é um elefante. Não, é uma vassoura. Não, é um elefante. Mas Salomão, mesmo sendo o rei e assumindo o trono, ele deixa bem claro: eu sou novo, eu sou inexperiente, eu não tenho visão, eu não tenho sabedoria para entrar e sair. Senhor, eu quero sabedoria. Diga, Senhor, eu quero sabedoria. Gostaria que você abrisse os sagrados textos, a palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Nós estamos na rota dos milagres. E o maior milagre que uma pessoa pode ter é receber visão. Abrir os olhos espirituais para que possa ver, para que possa governar, para que possa entrar e sair. Aqui nós vamos ver o texto do cego de Jericó.
Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Ao final de cada versículo, toda a igreja diz amém. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Diga comigo, junto ao caminho. Amém. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga aí, seguiu Jesus pelo caminho. Nós sabemos aqui que Jesus estava passando e um mendigo, um cego, estava à beira do caminho. E Jesus com seus discípulos passava. E ele fica sabendo que Jesus está passando. E ele vê uma oportunidade. Uma oportunidade que passa. Muitas vezes a oportunidade passa diante de nós, como a reunião de hoje. Você está em uma reunião especial, diante de uma grande oportunidade, e o que você pedir, o Senhor lhe dará. Mas muitas vezes deixamos a oportunidade passar, ficamos brincando, escrevendo, conversando, distraídos, perdendo uma grande oportunidade. Você está atento ou está perdendo uma grande oportunidade? Quantos estão atentos, digam amém. E ele ali aproveita a oportunidade que passa. Poderia ser a sua única oportunidade. Se ele falasse: não, semana que vem Jesus passa aqui de novo, pode ser que nunca mais ele ouvisse Jesus novamente. Mas ele está à beira do caminho e ouve que Jesus está passando, e ele sabe que é uma grande oportunidade, e que se ele pedir a Jesus, Jesus vai lhe responder. Mas quando ele começa a pedir e ele começa a clamar, as pessoas dizem para ele: cala-te, fica quieto, você atrapalha. Quando você vai pedir as coisas a Deus, quando você vai fazer as suas orações, as suas súplicas, as suas petições a Deus, parece que incomoda as pessoas. As pessoas ficam incomodadas quando você fala: eu vou orar hoje. Hoje eu vou na igreja orar e falar com Deus. Mas ele continua pedindo, e cada vez ele pedia mais alto, e falava mais alto, gritava e clamava. Você tem uma opção: ou não fazer nenhum pedido, ou continuar pedindo e clamando a Jesus. Mas os discípulos conversam com Jesus, e Jesus manda trazê-lo, e os discípulos dizem: tenha bom ânimo, se levante. Diga para a pessoa que está do seu lado: tenha bom ânimo, o mestre te chama. E quando aquele mendigo, aquele cego, ele se levanta, a primeira coisa que ele faz, ele tira a capa que está sobre ele, ele lança a capa e levantou-se. Aquela capa significa a identidade, significa a situação que ele está. Quando uma pessoa passava e via uma pessoa com uma capa daquela, ela sabia que aquela capa era a capa da identidade, que identificava aquele homem como um mendigo, como um cego, como um deficiente, que ficava à beira do caminho. E a primeira coisa que ele faz, ele tira essa capa. A primeira coisa que nós devemos fazer para entrarmos no caminho, na rota dos milagres, é tirarmos a capa, essa identidade. Sabe quando as pessoas dizem: mas a tua família toda é assim, todo mundo da sua família se envolveu com drogas, todo mundo da sua família é um fracassado. Sabe essa identidade que vão colocando sobre nós?
Hoje é uma noite em que você tem que tirar esta capa, essa identidade, e se levantar. Porque o Mestre te chama. Diga, o Mestre me chama. E quando ele chega diante de Jesus, ele tira essa capa, se levanta e é conduzido pelos discípulos até Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus diz: que queres que eu te faça? Jesus está dizendo para ele: pode pedir que eu vou fazer. O que você quer que eu faça por você? O que você veio pedir hoje para Deus? O que você está pedindo para Deus nessa noite? Você está pedindo conhecimento, sabedoria? Você está pedindo prosperidade, riquezas, fazenda, honra? Você está pedindo vingança? Você está pedindo vida longa? Que queres que te faça? E ele responde: que eu tenha vista. Diga, que eu tenha vista. Que eu tenha sabedoria. Quando ele pede isso, mostra a sabedoria que ele tem para fazer a escolha e o pedido certo. Porque hoje tem muitos cegos que pedem uma bengala, tem muitos cegos que pedem um cão-guia. Mas ele pede que eu veja. Senhor, eu quero sabedoria para andar, para conquistar, para que eu possa entrar e sair. E Jesus diz para ele: a tua fé te curou. E aquele cego logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Diga, todo aquele que tem visão, ele vai seguir Jesus. Ele vai sair da margem, ele vai sair do canto da rua, da margem, e vai entrar no caminho. E aquele cego, assim que ele recebe o seu milagre, ele sai da beira do caminho. Ele tirou a capa, ele se levantou. Ele não é mais um mendigo, ele não é mais identificado como um mendigo. Ele lançou a capa, ele se levantou, ele foi conduzido até Jesus. Ele faz um pedido e pede a coisa certa. E a partir daquele momento ele não vai mais viver uma vida na margem, mas ele vai seguir a Jesus. O maior sinal de sabedoria e de uma pessoa que tem visão é que ela segue a Jesus. Diga, Senhor, me dê visão para que eu possa te acompanhar, para que eu possa seguir o caminho que leva aos braços do Pai. Gostaria que você se levantasse agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Comece agora, pelos olhos da fé, a visualizar o seu milagre. Deus, o Deus Pai, o Deus Criador, o Deus Poder, o poder e a autoridade, ministrou o seu coração hoje. Deus tem falado sobre sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Deus tem falado de estarmos na rota certa, na rota do milagre. E hoje nós estamos vendo a rota do milagre para receber visão. Nós servimos um Deus que é o poder e a autoridade. O nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. É um Deus que faz milagres, prodígios e maravilhas. É um Deus que liberta, que cura, que salva e restitui famílias. É um Deus que pega uma pessoa do pó e coloca sentada com os príncipes dessa terra. É um Deus que pega um cego e lhe dá ideias, e o torna criativo, e o torna empreendedor, o empresário. Deus hoje, Ele tem prazer em dar sabedoria, em abrir os olhos espirituais, em dar sabedoria, em dar visão. Você pode ser um líder, o líder da sua vida, o líder da sua casa. Mas nessa noite o Senhor está te chamando para um novo tempo de governo. E nós temos que reconhecer que por mais que tenhamos idade,
Por mais que tenhamos experiência, somos como o rei Salomão, que viu seu pai governar, que viu seu pai prosperar. Mas nós temos que agir como Salomão, com simplicidade e humildade. Reconhecer que Deus abençoou o pai Davi e que vai abençoar o filho Salomão. Temos que reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação. Temos que reconhecer que não sabemos tudo. Temos que reconhecer que nos falta conhecimento, sabedoria e visão. Temos que subir um nível, subir ao alto monte, entregar oferta, sacrificar ao Senhor. E como nesta noite, o Senhor se apresenta, o Senhor se manifesta por intermédio da sua palavra e diz sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E Ele se manifesta dizendo: peça o que você quiser e eu lhe darei. Você tem muitos pedidos. Comece a apresentá-los a Deus. Mas coloque nesta lista, coloque como prioridade ter sabedoria e ter visão. Enquanto você não teve, você foi conduzido, mas chegou o tempo de você receber visão. Chegou o tempo de orarmos, de clamarmos. Chegou o tempo de clamar e de gritar e de incomodar as pessoas que estão em volta e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu tenho agido como um tolo, eu tenho destruído a minha vida e a minha família, os meus filhos estão se perdendo, eu perdi mais uma porta de emprego, uma oportunidade. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu estou à margem, eu estou como um mendigo, um cego, necessitado, e eu não quero perder a oportunidade desta noite. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui, e eu estou clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Espírito Santo de Deus está te conduzindo ao Mestre. Tenha bom ânimo, o Mestre te chama. Você está diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Você está diante daquele que venceu a morte, está sentado à destra do Pai. Você está diante daquele que liberta, que cura, que manifesta sinais, milagres, prodígios e maravilha. E Ele te pergunta: o que você quer? Você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir uma bengala, um cão-guia. Você pode pedir riquezas, vingança e vida longa. Mas você também pode pedir sabedoria, visão, para tomar decisões, para julgar entre o certo e o errado, para tomar posição, seguir pelo caminho do bem. Hoje é a noite em que você deve sair da margem, da beira da estrada e seguir Jesus pelo caminho até chegar aos braços do Pai. O Deus Pai te espera com os braços abertos. Mas você, com os olhos fechados, comece a visualizar. Comece a visualizar o seu filho voltando para casa. O Senhor está abrindo os teus olhos. Como o profeta disse: Senhor, abre os olhos do moço para que veja que mais são os que estão conosco do que os inimigos. Eu peço, Senhor, abre os olhos da igreja para que veja que mais são os que estão conosco do que os inimigos que lutam contra nós. Senhor, abre os olhos desta igreja nova, moça. Abre os olhos, meu Pai, para que possam ver que o Senhor, com o seu poderoso exército, está sobre nós para nos livrar e nos guardar. Abre os olhos, meu Pai. Abre os olhos, meu Pai. Abre os olhos do pai, da mãe. Abre os olhos dos jovens, meu Pai. Das crianças, dos de idade. Abre os olhos, meu Pai. E comece a ver agora. Você que viu seu filho saindo de casa, perturbado, atrás de bebida, cigarro e drogas. Agora, pelos olhos da fé, comece a ver ele voltando. Seu filho vai voltar. O Senhor está abrindo os teus olhos, está despertando a fé,
para que você não só veja, mas para que você creia e profetize: o meu filho está voltando, o meu filho vai sair das drogas, o meu filho vai sair da prostituição, o meu filho vai ser um grande homem, uma grande mulher. Abre os olhos. Você que está doente, que tem um caso de doença na família, abre os olhos e comece a ver a cura. Um processo de cura. Dia após dia a cura. A cura. A cura. Abra os seus olhos para ver a prosperidade entrando pela sua casa. Você vai ver que o que você compra não se gasta, não se perde, não se estraga. Abra os olhos para ver a bênção de Deus entrando na sua vida, na sua casa. Abra os olhos para ver o que Deus está fazendo. Abra os olhos para ver a prosperidade que Deus está fazendo entrar pela porta da sua casa. Abra os olhos para ver a bênção que Deus está levando à sua casa e à sua família. Abra os olhos para ver Deus restituindo a sua vida e a sua casa. Abra os olhos para ver Deus libertando a sua família, libertando das drogas, da prostituição. Abra os olhos para ver Deus resgatando e restituindo a sua família. Abra os olhos para ver Deus restituindo o seu casamento. Comece a ver com os olhos da fé o que Deus está fazendo. Abra os olhos. Senhor, abre os olhos. Senhor, abre os olhos do povo. Abre os olhos da mulher para que possa ver o seu marido restituído. Abra os olhos, meu Pai, daqueles que estão à beira do caminho. Abra, meu Pai, a boca daqueles que estão à beira do caminho. Abre, meu Pai, para que possam ver as portas abertas. Para que possam ver as oportunidades que o Senhor está colocando diante de cada um. Faça a sua oração ao Pai agora. Faça a oração. Apresente as suas orações, as suas petições. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. É o seu momento com Ele. É o seu momento. Ore. Ore. Peça. Peça. Muitos não pedem, por isso não recebem. Mas com você é diferente. Pede. 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 Pede porque você tem um Deus nos céus, que é o Deus Pai e que é abençoador. Pede. Pede bênçãos, pede paz, pede prosperidade, pede conquistas, pede vitória, pede portas abertas, pede crescimento, amadurecimento, pede melhores salários, pede bens materiais, pede a paz e a prosperidade de Deus que o mundo não tem e não pode te dar. Pede aquilo que só Deus pode te dar, pede aquilo que Deus tem prazer em te dar, pede aquilo que o mundo não tem. E pede aquilo que o mundo nunca vai te dar. Peça paz, peça prosperidade, peça o amor do Pai, peça a irmandade, peça visão, sabedoria para tomar decisões, peça sabedoria para educar os filhos no caminho reto, no caminho do bem, no caminho de Deus, na casa do Pai. Peça sabedoria, peça portas abertas, portas de emprego, portas de prosperidade. Peça o melhor final de ano da sua vida. Peça um final de ano mais alegre da sua vida. Peça que Deus abra as suas janelas e dê do seu bom tesouro a você. Senhor, abre, meu Pai, as janelas do céu. Derrama sobre nós a tua chuva da bênção na medida certa. Senhor, abençoa o teu povo com toda sorte de bênção. Abençoa, Pai. Abençoa. Peça. Se você não está pedindo, não vai receber. Muitos não recebem porque não pedem. Por isso, ore, peça. É o seu momento de pedir. Peça cancelamento de dívidas. Peça negociações, cancelamento de dívidas. Peça roupa, peça o de vestir, peça o de comer. Peça moradia. Peça um plano, uma missão de Deus. Uma revelação, uma ideia, uma criação. Peça a Deus. Peça a Deus, peça, e eu lhe darei. Peça a Deus e Ele te dará. Peça-me o que quiser e eu lhe darei.